Ninguém sabe exatamente onde começa a verdade e onde termina a necessidade humana de criar monstros. Mas toda civilização, em algum ponto da história, escreveu sobre uma queda, sobre seres que desafiaram o divino e foram lançados para um lugar mais denso, mais frio, mais próximo de nós. Chamaram esses seres de anjos caídos, de deuses exilados, de demônios. E em certas versões antigas, versões apagadas, editadas, esquecidas, dizem que essa queda não foi do céu para o inferno, mas de outro mundo para a terra. Nos últimos anos, fragmentos de textos, estudos de símbolos e até ruínas enigmáticas reacenderam uma pergunta que soa como heresia e curiosidade ao mesmo tempo. E se Lúcifer e seus seguidores nunca tivessem ido embora? E se eles sempre estiveram aqui, entre nós, moldando impérios, crenças e decisões humanas? A teologia tradicional diz que Lúcifer foi o mais belo dos anjos, o portador da luz, aquele que se rebelou contra a ordem divina. Mas algumas correntes antigas, escondidas em manuscritos gnósticos e em interpretações místicas, sugerem outra leitura, que Lúcifer não caiu apenas por orgulho, mas por tentar libertar a criação do domínio de entidades superiores. E quando foi expulso, não caiu no inferno como o imaginamos. Caiu aqui, na Terra. Parece absurdo. Mas veja, mitos de seres vindos do céu, que ensinaram ao homem a forjar o ferro, construir templos e decifrar o tempo, aparecem em quase todas as civilizações. Sumérios, egípcios, hindus, maias. Todos falam sobre deuses que desceram, ensinaram e desapareceram. A Bíblia chama esses visitantes de vigilantes. O livro de Enoque os descreve como anjos que se misturaram aos humanos e criaram uma geração de gigantes, os Nefilins. Outros textos, ainda mais antigos, falam de deuses serpentes, filhos do dragão, senhores de fogo e metal, nomes diferentes, mesma narrativa. O céu se abriu, algo desceu e o mundo mudou. Agora imagine o que aconteceria se esses seres nunca tivessem retornado ao lugar de onde vieram, e se tivessem se adaptado, ocupado corpos humanos ou guiado mentes através de ideias, impérios, religiões. Seriam eles os mesmos que inspiraram reis, profetas e também tiranos? Seriam eles os que deram ao homem o fogo e depois o deixaram queimar com ele? Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo sangrava, surgiram relatos de encontros estranhos, símbolos ocultos, sociedades secretas que juravam contato com entidades de outras estrelas. Homens que acreditavam receber conhecimento de além da Terra. Chamaram esses guias de mestres de Órion, deuses draconianos, os antigos da luz negra. Dizem que Adolf Hitler e seus generais ouviram essas vozes, que prometeram poder em troca de obediência, e que parte da tecnologia que emergiu naquele tempo, avanços reais, documentados, tinha origem em algo que nenhum cientista conseguiu explicar completamente. Mas há um detalhe que poucos lembram. O símbolo que muitos desses grupos usavam, antes mesmo da guerra, era o da serpente alada. O mesmo que aparece em templos sumérios e em textos hebraicos antigos quando se fala do inimigo de Deus. Coincidência? Talvez. Mas símbolos sobrevivem onde a memória falha. A narrativa oficial da história diz que os aliados venceram, que a guerra terminou. Mas há quem diga que parte do que foi destruído, ou melhor, parte do que foi silenciado, nunca desapareceu. Na Antártida, no subterrâneo de antigas bases, em lugares onde o magnetismo se comporta de forma anômala, registram-se sons metálicos, pulsos de energia e luzes que não vêm do céu. O que quer que seja, está quieto, esperando. E é nesse silêncio que nasce o medo de que talvez a guerra nunca tenha sido entre nações, mas entre espécies. Religiões modernas tentam traduzir o inefável em fé. Mas e se o que chamamos de céu e inferno forem apenas dimensões diferentes de uma mesma realidade cósmica? E se a Terra, este mundo de dor, conflito e desejo, for o campo onde essas forças coexistem, invisíveis, travando uma batalha lenta, quase imperceptível, pela alma humana? Alguns estudiosos afirmam que Lúcifer não é o mal, é o espelho da nossa natureza, o que desafia, o que cria, o que deseja conhecer. E talvez o que chamamos de demônios
sejam apenas reflexos das nossas próprias ambições corrompidas. Outros insistem que não, que existem de fato seres poderosos, antigos, vivendo entre nós, escondidos em formas humanas, controlando sistemas, guerras e crenças. Mas há uma terceira hipótese, a mais incômoda de todas. E se ambas forem verdadeiras? E se os demônios não precisarem mais descer? Por que já somos eles? O ser humano aprendeu a dominar o fogo, dividir o átomo, criar inteligência artificial. O que é isso senão o mesmo pecado original, o desejo de ser como Deus? Talvez, no fundo, a queda nunca tenha sido de um anjo. Talvez tenha sido da humanidade inteira. E no fim, entre teorias, lendas e documentos esquecidos, resta apenas uma certeza. O mal não precisa de asas ou chifres para existir. Ele apenas precisa de um corpo. E o corpo, neste exato momento, é o nosso.